Meus amigos, eu estou muito animado para essa palavra de hoje. Palavra boa, palavra forte, o Senhor colocou no meu coração. E eu fiquei relutando para trazer essa palavra hoje. Porque ela é meio tópico assim de Dia dos Namorados, sabe? É meio Valentine's Day. E aí não é nem 14 de fevereiro, nem 12 de junho, e eu trazendo uma palavra dessa. Segunda palavra do Brave do ano, e eu vou falar sobre relacionamento hoje. E aí, se você está do lado do seu cônjuge ou do seu namorado, da sua namorada, fala assim para ela: você sabia que eu te amo? Vai, aproveita, fala aí. Se você está solteiro, você olha para os céus e fala assim para Jesus: Jesus, você sabia que eu te amo? Pode fazer isso, vira para cima aí: sabia que eu te amo, Jesus? É isso, não tem melhor relacionamento do que o teu com Jesus não, solteiro. Pelo amor de Deus, não fica choramingando não, você está com Jesus e é isso aí. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Eu estou lendo na NAA, tá bom? Esqueci de avisar. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora eu queria pular para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Coloca a mão no seu coração assim, por favor. E repita assim comigo: Senhor Jesus, alinha o meu coração ao teu, alinha os meus pensamentos aos teus. Fala comigo essa noite. Amém. Amém. A primeira pergunta para você hoje é: como está o seu coração? Como está o seu coração? Você está bem? Seu coração vai bem? Seu coração está ferido? Seu coração está magoado? Seu coração está se sentindo solitário? Como está seu coração? Queria que você se perguntasse isso hoje. Como estão suas emoções? Você está bem emocionalmente? Se não, o Senhor tem algumas coisas aqui para falar conosco e alinhar o nosso coração hoje ao coração dele. E essa é uma palavra, gente, para pessoas maduras. Para pessoas maduras. Essa palavra é uma palavra para pessoas maduras. E a maturidade não tem a ver com a sua idade. Tanto é que no versículo 11 do capítulo 13, que a gente acabou de ler: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. O apóstolo Paulo, ele não está falando somente de faixa etária, ele não está falando de idade. Ele está falando também quando eu era menino na fé, quando eu era novo, quando eu estava aprendendo ainda a ser um cristão, quando eu estava aprendendo ainda a ser discípulo de Jesus. Então a maturidade espiritual, já vai anotando aí, a maturidade espiritual não tem a ver apenas com faixa etária, não tem apenas a ver com idade. Pode ser que tenha adolescente hoje aqui mais maduro do que muitos jovens. Pode ser que tenha jovens mais maduros do que idosos. Existe essa possibilidade. Porque a maturidade não tem a ver com a faixa etária. A maturidade tem a ver com o quão parecidos do nosso irmão mais velho nós somos. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E quanto mais nós nos parecemos com Ele, mais maduros nós vamos ficando. Então, a tua maturidade não é medida pela tua faixa etária, mas pelo quanto você se parece com Jesus. Então, eu queria começar dizendo isso, que essa palavra, talvez, ela vá te dar umas cutucadas, te dar umas apertadas aqui e ali. Talvez você não vá gostar muito de algumas coisas que eu vou falar, só que é por isso que eu estou falando que a palavra, ela requer maturidade. E amadurecer dói, crescer dói. Então, a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo da vida que não são fáceis, não são coisas tranquilas de engolir.
A gente vai aprendendo e vai, né? A gente aprende muito com os nossos sofrimentos. Então, a gente vai amadurecendo e vai doendo, e vai amadurecendo. Então, hoje, talvez a palavra vá te cutucar um pouquinho, mas aceita. Aceita, ouve, guarda e põe em prática, que eu tenho certeza que isso vai te fazer bem. Então, a maturidade espiritual, ela vem como? Ela vem através da nossa semelhança com Jesus. E como que nós ficamos mais parecidos com Jesus? Conhecendo Jesus. Como que a gente conhece Jesus? Através da palavra de Deus. Então a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai conhecendo Jesus, e através disso a gente vai amadurecendo. E é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela delimita para nós o que é o amor. A gente acabou de ler. O capítulo 13 de 1 Coríntios é uma poesia, é um negócio lindo, já virou música, é tatuagem, é adesivo de carro. 1 Coríntios 13, nem sabe o que está escrito, bota lá no status do teu WhatsApp, 1 Coríntios 13, o que está escrito, tu nem sabe, mas é tão famoso esse texto que todo mundo usa, todo mundo fala. Por quê? Porque ele é lindo, eu só li alguns versículos dele aqui, mas ele desde o início ao final, ele é poético. Ele é show de bola, fala o tanto que o amor é importante, o amor é o maior de todos os dons. Para você ter ideia, quando o escriba perguntou para Jesus, Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, que querendo ou não é um só. E o mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, essa palavra que eu estou falando hoje aqui não é uma palavra, o Johnny não tinha o que falar e pregou sobre amor. Não, amor é o assunto mais importante de todos, porque é nisso que se resume os mandamentos. Então, eu queria que hoje a gente entendesse que essa palavra, ela precisa mexer com a gente precisa amadurecer o nosso amor. Porque hoje a gente vê por aí muitas pessoas falando que amam umas às outras, muitas pessoas falando que amam coisas, e quando a gente vai ver, aquele amor não tem raiz, aquele amor não tem fundamento. É um amor pobre, é um amor banal, um amor passageiro. Só que no versículo 8, a gente não leu, mas o versículo 8 diz que o amor jamais acaba. Então, como é que a pessoa pode amar alguém num dia e no outro dia já não amar mais? Porque é um amor diferente, é um amor da Shopee. É um amor que a gente fica... Tem coisa boa na Shopee também, tá? Tem coisa boa na Shopee aí, para os revendedores de Shopee, tem coisa boa na Shopee também. Mas a gente vê o amor que tem estampado aí, né, nas ruas e nos filmes. É um amorzinho assim, bem michuruca. Não é um amor que a palavra de Deus nos mostra. Não é um amor que a palavra de Deus nos apresenta. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse amor aqui. E que a gente alinhe o nosso coração a esse amor aqui. A gente não pode amar que nem o pessoal lá de fora ama. A gente não pode amar como o mundo prega o amor. A gente precisa amar como Jesus pregou o amor, como Jesus nos ensinou o amor. Então, queria começar já a partir do versículo 4, a gente vai descrevendo essas características que o apóstolo Paulo apresentou com relação ao amor. Mas só a critério de curiosidade. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Pode levantar alto. Você tem que levantar bem alto mesmo. Levanta a mão. Temos bastante solteiros. Ok. Quantos estão namorando? Levanta a mão, por favor. Ok. E casados? Aleluia, né? Gente, casar é muito bom, hein? Vocês que estão namorando, casa logo. Casar é bem melhor do que namorar, pode acreditar em mim. Casa logo, porque você vai ver que Deus é bom. Então vamos lá. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O que significa que o amor é paciente e bondoso? Nessas duas características, você repara que elas estão descritas juntas, né? Ele é paciente e bondoso. Paciência é uma característica que ela se revela muito na reação. Você concorda comigo? Na reação, alguém te fez alguma coisa, alguém te falou alguma coisa, e aí você é paciente. Então você reage com paciência. Agora, bondade tem mais a ver com a ação do que com a reação. Não, fulano é uma pessoa boa. Por que fulano é uma pessoa boa? Porque ele faz boas obras, né? Porque ele realiza ali e pratica atos de bondade. Então,
o que Paulo está falando é que o amor ele tem essas duas facetas, tanto a faceta da reação como a faceta da ação. A faceta da reação ela é paciente, o amor ele é paciente. E a faceta da ação, o amor ele é bondoso. Então, tanto na forma de reagir como na forma de agir, a gente precisa demonstrar esse amor aqui, não o amor que a gente ouve lá fora. E a minha pergunta para você já é essa, né? Minha segunda pergunta, terceira, perdi as contas já, mas a pergunta para você é, você com, né, o seu cônjuge, com o seu namorado ou com a sua família, você tem sido paciente? Não olha para o lado não, hein? Eu estou vendo gente olhando para o lado, não olha para o lado agora não. Você tem sido paciente com essa pessoa? Fala a verdade. Ou a pessoa, qualquer coisinha tropeçou, ele toda hora tropeçando, cara, você não está vendo a pedra ali no caminho, qualquer coisa já, né, briga. Você tem sido paciente? Como que você tem reagido com a pessoa com quem você se relaciona ou com as pessoas com quem você se relaciona? E você é bondoso, você pratica ações de bondade ou você fica só reagindo à bondade da outra pessoa? A gente não pode viver um amor só de reação também. Ah, eu sou muito paciente, eu sou muito tranquilo. Só que, o que você faz? Você se move, você se mexe, você faz alguma coisa por essa pessoa? Você expressa o seu amor por essa pessoa? Ou você, não, mas eu já sou paciente. Beleza, mas não basta só reagir, não basta só receber, você precisa doar também. Você precisa fazer alguma coisa. E aí, para os casados, eu queria fazer uma perguntinha. É sempre o seu cônjuge que lava a louça? Ou você lava a louça às vezes também? Porque isso é um ato de bondade, gente. Lavar a louça, né? Não é um negócio assim que você tem prazer. Eu até gosto um pouquinho, assim, não é muito também, né? Não é uma paixão. Eu gosto assim de lavar a louça, porque enquanto eu vou lavando a louça, eu vou ouvindo a Bíblia e tal. Aí é bom para ficar com a leitura em dia e tudo mais. Mas assim, é um ato de bondade, né? É um negócio assim que você poderia estar fazendo outra coisa, mas está ali lavando louça. E aí, você expressa o teu amor através de atos de serviço? Você expressa o teu amor através de atos de bondade, ou você fica esperando só receber? A gente não pode se acomodar em receber, mas a gente precisa se doar, a gente precisa se sacrificar pela outra pessoa. A outra característica que está descrita no versículo 4, é que o amor ele não arde em ciúmes. Eu acho que dá para deixar os versículos aí, eu vou falando versículo por versículo. Deixa eu no versículo 4 por enquanto, por favor. O amor, ele não arde em ciúmes. E aí você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Você é uma pessoa ciumenta? Porque assim, se você for uma pessoa ciumenta, o teu amor, ele precisa de uma revisãozinha aí. Você precisa revisar o seu amor, porque o amor, segundo o padrão de Deus, ele não arde em ciúmes. Não é que você vai ser, né, um bobão assim, que não tem zelo, né, que não tem cuidado, não. Cuida, zela, mas o teu amor, ele não pode arder em ciúmes. Então você precisa confiar. Esses dias eu estava vendo na internet, eu fiquei assim em choque. Fiquei em choque. Eu estava vendo um caso de um cara que era namorado, né? Estavam namorando, e o cara, ele não deixava de jeito nenhum a mulher ver o celular dele. Se tem alguém aqui hoje que faz isso, em nome de Jesus, eu te repreendo. Pelo amor de Deus. Como é que a mulher não pode ver o celular? Como é que o homem não pode ver o seu celular, mulher? Que isso? Não é questão de privacidade, é questão de não poder, ele não pode, está proibido ver o celular. Ele tem que ter a tua senha, você tem que ter a senha dele, e todo mundo tem que ter a senha de todo mundo. Como assim? A gente precisa confiar um no outro, a gente não pode esquecer... Qual era a palavra? Eu esqueci, justamente. A gente precisa confiar um no outro, a gente não pode ficar escondendo, era isso, era outra com escondendo. A gente não pode ficar escondendo as coisas um do outro, a gente não pode ter segredo. Então, tipo assim, no caso lá, a mulher parecia também ser um pouco paranoica. Então, assim, não é também que você vai ser paranoico e não, deixa eu ver teu celular, e aí ficar entrando em todas as conversas, procurando alguma coisa, aí fica complicado, né? Mas a gente não pode esconder uma coisa da outra e ficar também investigando a vida do outro, querendo achar alguma coisa, porque o amor, ele não arde em ciúmes. Próximo, o amor, ele não se envaidece e não é orgulhoso, ou seja, o amor, ele revela a humildade. O amor, ele não vive por comparação.
Ah, eu sou melhor do que você, eu ganho mais do que você, eu sou mais inteligente do que você. O que você está fazendo com isso? Você está se orgulhando em detrimento da outra pessoa. Você está, se exaltando. Só que o amor, ele não faz isso. O amor, ele não se orgulha, o amor, ele não se envaidece. E aí pode ser que você nem seja assim com o seu namorado, com o seu cônjuge. E solteiros, eu não estou falando aqui só para casados e para quem está namorando, Pense nos relacionamentos, nas relações que você tem, seja com seus irmãos, com seus amigos, seus pais, sua família. Amor, Se você ama alguém, ame direito, ame segundo o padrão da Bíblia. Então, a gente, como casal também, a gente não pode, um com o outro, a gente não fica se comparando, mas o casal se compara com outros casais, nós somos um casal muito melhor, nós somos um casal muito mais inteligente, muito mais crente, muito mais rico. Se você está fazendo isso, você não está amando a outra pessoa, do outro lá, o amigo. Só que o amor de Jesus não é assim. O amor, ele não se orgulha, não se envaidece. Próximo versículo. E aí, pense, enquanto a gente vai descrevendo as características aqui, vai pensando, cara, será que eu tenho revelado essas características nos meus relacionamentos, nas minhas relações? Será que eu tenho revelado o verdadeiro amor? Vamos lá, versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente. Ou seja, ele revela sabedoria e moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Ou seja, nós precisamos ser pessoas moderadas, sábias, equilibradas, que não se portam um com o outro de forma inconveniente. Porque o outro, ele não é uma pessoa qualquer, que você pode tratar do jeito que você quiser. Cara, essa pessoa com quem você se relaciona, essa pessoa com quem você tem convívio, ela também é filho de Deus, é filha de Deus, é morada do Espírito Santo. Como é que se você visse o Espírito Santo assim com seus olhos, na vida do Erics, assim, com seus olhos assim, estou vendo uma pomba, sei lá, uma pomba no ombro dele aqui. Cara, você falaria com o Erics de qualquer maneira? Você desrespeitaria o Erics com a pomba aqui, no ombro dele aqui? Desrespeitaria? Se desrespeitasse a pomba, ia te bicar na hora. Por quê? Porque a gente esquece que o outro não é uma pessoa qualquer. A gente precisa olhar para os outros, dando a eles o seu devido valor. Então, são filhos de Deus, são pessoas cheias do Espírito Santo, são moradia do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Então, a gente não pode tratar o outro de qualquer maneira, não pode tratar o outro de maneira inconveniente. E a gente também não pode se conduzir propriamente de forma inconveniente. Ou seja, a gente não pode tratar o próprio templo do Espírito Santo, a própria morada do Espírito Santo, do jeito que a gente bem entender, do jeito que a gente quiser. Ou seja, fala para quem está do seu lado, você está firme na academia? O ano acabou de começar, eu espero que você esteja firme na academia. A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo. A gente não pode também viver de qualquer maneira, não. A gente não pode cuidar desse corpinho aqui, de qualquer maneira. A gente precisa tratar ele devidamente, de forma conveniente, ao que ele é, a morada do Espírito Santo. A gente também não pode usar, e aqui eu entro num assunto delicado, mas eu vou entrar assim mesmo. A gente não pode também se vestir de qualquer maneira. A gente não pode botar a roupa que a gente quiser e, não, eu me sinto bem com essa roupa, vou usar, não estou nem aí para o que vão pensar, não estou nem aí para o que vão dizer. Não é bem assim que funciona. Nós somos morada do Espírito Santo e o amor não se conduz de forma inconveniente. Se você está pensando dessa maneira, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu visto o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, você não está amando, você não está revelando amor, porque amar é também pensar no outro, você está pensando só em você, e o amor ele não é egoísta. Eu acho que a gente vai daqui a pouco entrar nesse versículo, o amor ele não é egoísta, não dá para pensar só em mim, então não é bem do jeito que você quer. Esse assunto é delicado, da roupa, mas o Senhor colocou aqui para eu falar, eu vou falar. Então, a gente precisa repensar as nossas roupas, o nosso guarda-roupa, a gente precisa repensar.
A gente não pode se vestir de modo vulgar, de modo que, não, mas eu acho isso daqui, eu acho essa saia aqui tranquila, pô. Que isso, meu irmão? Isso é um cinto, não é uma saia? Não tem como. Então, assim, a gente precisa vigiar, a gente precisa olhar para o espelho assim e perguntar: Espírito Santo, isso daqui é uma roupa de quem ama o meu irmão, de quem ama as pessoas com quem eu vou ver agora, com quem eu vou passar na rua? Essa roupa aqui é a roupa digna de quem ama? E aí deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Próximo, o amor, ele não busca os seus interesses. Aí, pronto, é o que eu estava falando, não pensa só em si mesmo, não busca os seus próprios interesses. Ele faz o quê? Ele coloca o outro em primeiro lugar. Isso daqui é muito difícil. Coloca o texto para mim, por favor, de Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aí você vai falar: Johnny, não, mas não tem como, isso é impossível, tal. Bota o versículo 5, por favor. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, fazer isso que o versículo 3 e o versículo 4 nos orienta é seguir o exemplo de Jesus. É ter o mesmo modo de pensar que Jesus. E esse não é o objetivo da nossa vida, não é o objetivo da nossa fé, caminhar como Jesus caminhou, andar como Ele andou. Então a gente precisa entender que o amor não é simplesmente viver do meu jeito, buscar os meus próprios interesses, mas buscar o interesse do outro. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para ver você crescer, para ver você melhorar? Não é simplesmente o que eu quero e que se lasque o que o outro pensa, o que o outro deseja, o que o outro sonha. Não, às vezes é negar a nós mesmos para que o outro possa viver aquilo que o propósito de Deus. Às vezes vai ser isso, vai ser negar o nosso próprio interesse, a nossa própria vontade. Mas é isso que significa amar. Amar é se sacrificar. E falando em se sacrificar, eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de um exemplo. Quantos curtem os filmes da Marvel aqui? Deu uma piorada, né, nos últimos tempos, mas até um tempo atrás era bem legal. E aí eu lembrei do filme do Capitão América, primeiro filme do Capitão América, enquanto ele era ainda bem magrinho, bem pequenininho, né, antes dele tomar bomba, ele era bem pequenininho, bem magrinho, e aí ele estava no exército, e aí um monte, né, só fortão lá, altão e tal, nada a ver esses caras. E aí fortão, altão, e aí o general lá, o comandante, pegou uma granada, você vai tentando lembrar dessa cena, pegou uma granada, jogou no meio da galera lá, todo mundo saiu correndo, granada, aí todo mundo saiu correndo assim. O que o Capitão América fez? Magrinho, pequenininho daquele jeito, você lembra? Ele pulou em cima da granada. Caramba, cara, naquele momento eu falei: uau, o Capitão América, todo mundo correu, os fortões todos correram, mas o Capitão América, magrinho, pequenininho, o que ele fez? Pulou em cima da granada para proteger todos os outros. Olha só, que cena, hein? Que cena, essa cena foi top. Mas o que isso quer dizer? Ele estava disposto a se sacrificar pelos outros, ele não estava buscando os próprios interesses, ele estava querendo, né, salvar os outros, buscando os interesses dos outros. Lembrei dessa cena, precisava compartilhar. E aí, próxima coisa, o amor, ele não se irrita, de novo, a questão da irritação, ó. O amor, deixa Deus falar com você aí, meu irmão. O amor, ele não se irrita, nem se ressente do mal. Ou seja, o amor, ele é paciente. E aí, paciente? Você tem demonstrado paciência no seu relacionamento, ou você se irrita com qualquer coisa? E, gente não pode ser assim. Meu Deus, o Salomão, ele era um homem sábio, né? O rei Salomão. E o rei Salomão alcançou muita sabedoria também de forma indevida, né? Casou com 1000 mulheres. Então, ele acabou aprendendo, né, muitas coisas ali através daquela mulherada toda. E uma das coisas que ele aprendeu foi que não vale a pena viver com uma mulher, né, que toda hora está ali no ouvido, né, chateando e tal.
E a mesma coisa vale para o homem, né? Também não vale a pena viver com um homem chato, um homem que toda hora, né, qualquer coisa irrita, qualquer coisa está reclamando. Gente, vamos facilitar a nossa vida, vamos facilitar os nossos relacionamentos. Seja uma pessoa mais do bem, mais da paz, good vibes. Para de se irritar com qualquer coisa, para de se irritar facilmente. Seja uma pessoa mais paciente. Se você reconhece que tem dificuldade com isso, ora aí agora no seu lugar, feche o seu olho, peça: Senhor, preciso amar, que nem o Johnny está falando ali. Eu não sou paciente não, como deveria ser. Talvez eu irrite muito o meu cônjuge, talvez eu irrite muito meu namorado, talvez eu irrite muito meus pais. Ora, cara, porque assim, misericórdia, é muito ruim viver com alguém que se irrita com qualquer coisa, que se irrita facilmente, que toda hora está reclamando. Então, pelo amor de Deus, o amor, ele não se irrita facilmente e ele não se ressente do mal. O que significa isso? Que ele não fica ressentido com as coisas ruins que acontecem. Ou seja, ele não guarda aquele errinho, aquela hora que o fulano vacilou, para depois lá na frente ele: ah, mas você lembra que você deixou a louça na pia? Ah, mas você lembra que você não estendeu a toalha? Para brigar. O amor, ele não se ressente do mal, ele não guarda as coisas para depois jogar na cara. Quem ama não faz isso. Quem ama, perdoa. E talvez tenha gente aqui que precise perdoar outra pessoa. E domingo à noite, se você não estava aqui, eu queria que depois você desse uma olhada lá no YouTube. A gente compartilhou sobre isso, sobre o perdão. Pode assistir da metade para o final, que é a parte que eu falo sobre perdão, mas é muito importante que você perdoe as pessoas a quem você está devendo e que estão te devendo, né? Muito importante que você perdoe, que você peça perdão, porque senão você não vai viver a vida em abundância que Jesus tem para você. Então, libera perdão, se reconcilie com o teu irmão. Então, versículo 5 mostrou essas características aí do amor. Minha pergunta mais uma vez: você tem revelado o verdadeiro amor? Você tem revelado esse amor? Versículo 6. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O que isso quer dizer? Que o amor, ele não mente. Mentira é injustiça. Injustiça é alguém se dar bem à custa de outras pessoas. Injustiça é você ver ali uma pessoa, ou até você mesmo, né, se dando bem e outras pessoas sendo injustiçadas por causa daquilo ali que você fez para você, né, ganhar ali alguns degraus em alguma situação. Isso não condiz com o amor verdadeiro, o amor que a palavra de Deus nos diz. Injustiça também é a violação do direito de alguém. Então, se o teu amor, o teu relacionamento está violando o direito de outra pessoa, que direito? Tem direito de liberdade, de ir e vir, por exemplo. Se o teu cônjuge, o teu namorado, a pessoa com quem você está se relacionando, te proíbe de ir e vir: não, você não vai naquele lugar não, porque eu estou mandando. Ah, você não vai fazer isso. Não. Tem uma palavra famosa, né? Ficou famosa de uns tempos para cá, que é o quê? Relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico, né? Cara, se você está namorando, foge desse relacionamento agora, em nome de Jesus. Para com isso, cara. Se está ruim assim agora, você acha que depois que casar vai melhorar? Vai piorar. Então, olha, estou te avisando porque sou teu amigo. Fuja de relacionamentos tóxicos, de relações, seja de amizade também, é a mesma coisa. Porque o amor, ele não é injusto, o amor não pratica, não se alegra com a injustiça. E isso é injustiça. Relacionamento tóxico é injustiça. Defraudar é injustiça. O que é defraudar? Defraudar é você gerar expectativa no coração de alguém, em outra pessoa, e você está só de brincadeirinha ali com o coração da outra pessoa. Isso é injustiça, isso não é amor. Isso não é demonstrar amor. Então, jovens, homens, mulheres, meninos, meninas, se vocês estão brincando com os sentimentos de outras pessoas, parem com isso imediatamente, porque isso causa estragos que vocês nem imaginam na vida da outra pessoa. Isso é injustiça. Você está piorando a vida de outra pessoa só para você se sentir bem. Ah, só porque eu posso, eu consigo. Isso é injustiça. E um conselho, né, para os solteiros agora: gente, espera com calma, Senhor. Espera no Senhor, fica tranquilo.
Você não precisa sair paquerando todo mundo. Meu Deus do céu! Se você é alguém que atira para todos os lados, que a tua arma seja quebrada agora em nome de Jesus. Pô, para com isso, cara. Pelo amor de Deus. Né? Tanto menino como menina. Não faça isso não. Sossega, vai orar. Entendeu? Pede para o Senhor te dar uma revelação aí, para Ele te dar uma direção, porque não é desse jeito que você vai construir ou achar um relacionamento saudável. Então, maneira aí, cara, na tua paquera, dá uma segurada, entendeu? Guarda ali as melhores frases de efeito, as rosas mais bonitas, guarda para quando você tiver certeza que é aquela pessoa. Não, essa pessoa aqui tem as características que eu pedi a Deus. Aí beleza, aí você começa a investir, mas não está investindo em qualquer um não, não está investindo em qualquer pessoa não, porque isso é defraudar e isso não é bom. E às vezes a gente dá até uma evangelizada, a gente deixa a nossa paquera mais evangélica, né? Como que a gente faz isso? Oh, você não quer orar comigo, não? Que isso? Não é assim que funciona, não. Tem gente rindo, eu acho que é porque já fez isso aí, hein? Mas tudo bem, o passado ficou na cruz, né? Mas assim, não faz isso não, cara. Vamos orar e tal. Quer orar comigo, não? Não quer não, cara. Não ora não. Ora sozinho, você lá, o outro aqui, entendeu? Cada um ora na sua casa, cada um ora na sua igreja. Porque se você não sabe ainda qual que é a direção de Deus, você chamando outra pessoa para orar, o que você está fazendo? Está gerando expectativa nela. Ele gosta de mim, eu gosto dela, estamos morando junto, vai, né? Final feliz. Aí Deus vai mostrando para vocês que não é bem aquilo ali, que a outra pessoa não era aquilo que você imaginava, e aí? Corações partidos, desilusões. Então assim, não paquera de forma crente também não, né? Chamando para orar, não, ora na sua casa, tá bom? Se alguém te chamar para orar, o que você vai fazer? Vamos orar assim, você na sua casa, eu na minha casa, pronto, entendeu? Aí acabou o negócio, mas assim, precisamos dar uma maneirada aí, tá bom? E aí, mais uma vez, esse foi o que o versículo 6 falou, né, sobre a injustiça, e o amor ele não se alegra na injustiça, mas com a verdade. Você tem revelado esse verdadeiro amor? O teu amor tem demonstrado isso, verdade, integridade? Versículo 7, último versículo que a gente leu, não acho que está acabando, está quase. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha só que interessante. Tudo sofre, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O que isso quer dizer? Que o amor ele não é frágil. O amor ele não é um sentimentozinho que vai e vem. O amor ele suporta tudo. O amor ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera. Às vezes a gente acha, né, que o amor que a gente vê no filme, que o amor que a gente vê lá fora, é o verdadeiro amor, mas como que pode ser o verdadeiro amor se não suporta tudo? Como que pode ser o verdadeiro amor se não aguenta esperar? Como que pode ser o verdadeiro amor se não demonstra fé, não crê? O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele resiste ao tempo, ele resiste às circunstâncias, às adversidades. O amor não é um sentimento. Não é algo que, borboletas no meu estômago, estou amando. Não. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, você decide amar. Jesus mandou eu amar, eu vou amar. E é pronto, e é isso, e acabou. Então a gente precisa decidir amar, não quando sentir vontade ou quando eu sentir alguma coisa, um arrepio. Não, o amor ele é uma decisão. Então, mais uma vez minhas recomendações, né, para os solteiros. Primeiro, esperem, tá bom? Dá uma segurada, amem, só que, né, amem de acordo com a palavra de Deus, orem. Tem algum solteiro do seu lado aí? Profetiza sobre a vida dele. Profetiza assim, vira a mão para ele assim e fala assim: meu irmão, pode esperar que a tua bênção vai chegar. Pode esperar que a tua bênção vai chegar. Vamos lá. Pode esperar que a tua bênção vai. Só os casados, vai. Pode esperar que a tua bênção vai chegar. Aê! Uma salva de palmas. Os solteiros vão sair desse culto hoje com a fé renovada, a esperança renovada. E aí agora para os que estão namorando, aqueles que estão namorando, solteiros, entenderam a palavra, né? O amor tudo espera. Então, fiquem em paz aí. Namorados, também, acalmem o coração. Esperem também, o amor tudo espera.
E o que eu estou querendo dizer com isso? E aqui entro em mais um tópico sensível, mas eu preciso entrar nesse tópico sensível. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 fala: fujam da imoralidade sexual. E Jesus falou que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e então se tornarão uma só carne. Quando que vai se tornar uma só carne? Quando deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Então, não dá para a gente, enquanto namorados, agir e viver como pessoas que já casaram. Existe um tempo determinado para cada coisa. Aí a gente estava brincando, rindo agora, né? Só que fomos de 0 a 100 bem rápido, né? Agora é um assunto sério, sem risadinha. Existe um tempo certo, um tempo determinado para cada coisa. Então, se você namora, não está na hora. Até rimou. Se você namora, não está na hora. Dá uma segurada. Cuidado com, as mãos, cuidado com tudo. Fica em paz. Porque o que Paulo falou? Se vocês não se aguentam, foi exatamente isso que Paulo falou. Se vocês não conseguem se controlar, então casem. Se é muito desejo, é muita vontade que vocês passam, então casem. Porque a gente precisa viver de modo digno. Hebreus fala isso. Digno é o casamento, digno de honra é o casamento, é o matrimônio. E o leito conjugal precisa ser mantido puro, precisa ser mantido imaculado. Então é difícil, é muito difícil, mas é necessário, porque isso é uma semente que você vai colher no seu casamento. Agora, se você não conseguir semear corretamente agora, você também não vai colher o que você quiser depois. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, se acalmem também. O amor tudo espera. Mas eu amo muito. Mas se você ama muito, então você consegue esperar muito. Não é verdade? Porque o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Mas é muito amor, ele é muito lindo. Beleza, mas se é muito amor, você pode suportar muito tempo ainda. O amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Então, vamos fugir da imoralidade sexual. Vamos se acalmar e no tempo certo as coisas vão acontecer, você vai desfrutar, vai viver bem demais. Mas agora você precisa se acalmar. Casados, a mesma coisa. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo sofre. Eu sei que às vezes a vontade é de jogar tudo para o ar, porque aquela pessoa às vezes, é difícil, o seu cônjuge. Mas o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo sofre. Então assim, se você está com dificuldade para suportar, para ser suporte para essa outra pessoa, peça ao Senhor: Senhor, alinha o meu coração ao teu, porque eu sei que o Senhor ama muito essa outra pessoa. Às vezes eu tenho vontade de esganar, mas eu sei que o Senhor ama, então me dá o teu coração, compartilha o teu coração comigo, alinha o teu coração comigo, para eu amar como o Senhor ama. A gente precisa ser suporte um para o outro, mesmo quando o outro esteja pesando um pouquinho mais. Não quer ficar firme na academia, né? Tô brincando. A gente precisa suportar um ao outro, e a gente precisa ser parceiro um do outro, tanto na alegria como na tristeza, na saúde, na doença. A gente precisa suportar um ao outro. E como eu falei, eu sei que é difícil esperar, perseverar, suportar, mas quem falou que seria fácil? Alguém enganou vocês? Ninguém falou que seria fácil. O próprio Jesus, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, versículo 16, deixou um exemplo para nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, a gente é fraco, ele sabe. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia não dá detalhes sobre a juventude de Jesus. A Bíblia não dá detalhes sobre as tentações de Jesus. A gente tem uma tentação explícita, que foi lá no deserto, o diabo apareceu para ele, tentou e tudo mais.
mas a Bíblia está falando que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Então ele passou por todas as nossas tentações. Portanto, versículo 16, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, quando você estiver se sentindo tentado, quando tiver muito difícil suportar, quando tiver muito difícil esperar, quando tiver muito difícil perseverar, se aproxime com confiança do trono da graça, porque a gente tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele não olha para nós e fala, você é muito fraco, morre aí. Não, ele fala, eu sei o que você está passando, eu também fui tentado, e eu tenho graça para te ajudar a suportar, a perseverar. Eu quero te fortalecer para que você não precise cair, assim como eu não caí. Então, mais uma vez, é a gente se parecer com o nosso irmão mais velho. Jesus, ele deixou o exemplo para nós, a gente pode seguir esse exemplo, e quando se sentir fraco, quando se sentir tentado, se aproxime do trono da graça. Fala assim comigo, quando eu me sentir tentado, você pode falar mais forte, quando eu me sentir tentado, eu vou me aproximar do trono da graça. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala que ele não nos tenta, quer dizer, que não nos vem tentação acima do que a gente possa suportar. Junto com a tentação já vem o escape. Então, a gente não tem desculpa para cair em tentação. Mesmo que nós sejamos fracos, ele não permite que a gente sofra a tentação que a gente não consiga superar. E isso é força, isso é amar de verdade, é você conseguir suportar, é você conseguir perseverar. Eu lembro daquela fala do filme, né, do Rocky Balboa. Não, a força não tem a ver com o quanto você bate, quão forte você bate, mas o quanto você consegue apanhar e continuar. Isso é perseverar, não é você, né, ser agressivo. O amor não tem a ver com agressão, não tem a ver com força do próprio braço, mas tem a ver com esperar, tem a ver com sofrer, né? Tudo isso que a gente leu aqui. O amor, ele é sofredor, o amor pode sofrer qualquer coisa e continuar perseverando. Esse é o exemplo que Jesus deixou para nós. O que ele falou? Quando alguém te ferir uma face, o que a gente precisa fazer? Dar a outra. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. O amor que dá a outra face. O amor que sofre. O amor que se sacrifica. O amor que espera. O amor que suporta. E aí, mais uma vez, você tem revelado esse amor, o verdadeiro amor nas suas relações? Que amor, que tipo de amor você tem revelado? É isso que eu estou falando aqui, de 1 Coríntios capítulo 13. E aí eu queria apresentar o verdadeiro amor, né, agora em pessoa para você. Eu descrevi o verdadeiro amor, agora eu vou apresentar em pessoa. Abre aí 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. 1 João, abre a sua Bíblia aí mesmo que apareça ali no telão para você marcar, texto lindo demais. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Nisto se manifestou o amor. Eu vi alguns falando amor aí, eu falo amor, né? Mas tudo bem. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a gente sabe o que é amor não pelo que a gente dá, mas pelo que ele deu. A gente sabe o que é amor porque ele nos amou primeiro. A gente sabe o que é amor porque ele demonstrou, não só através das palavras, mas na prática, o que é amor. Então, se a gente quer amar, a gente precisa olhar para ele, porque ele é amor. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Eu lembro, nesse texto aqui, da parábola de Mateus capítulo 18, que Jesus fala sobre o credor incompassivo. Tinha um homem que tinha uma dívida muito alta,
E aí era uma dívida para um rei. E aí o rei falou, olha, eu preciso desse pagamento. O homem falou, não tenho como pagar. Não tem mesmo? Não tenho como pagar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar a tua dívida. O homem tinha uma dívida estratosférica e foi perdoado. Só que aí quando ele foi caminho de casa, ele encontrou uma pessoa que devia alguma coisa para ele, só que não era o tamanho da dívida que ele devia. E aí a pessoa falou para ele a mesma frase que ele falou para o rei, eu não tenho com que pagar. Só que ele teve uma resposta diferente da resposta do rei. Ele não agiu com misericórdia e bondade para ele. Ele falou, não, você tem que me pagar, estou nem aí, e acabou. Essa parábola, ela se compara à nossa vida. A gente teve uma dívida estratosférica perdoada. Só que a gente não consegue perdoar a dívida do nosso irmão. A gente não consegue perdoar a dívida do nosso pai, da nossa mãe, do nosso amigo, do nosso cônjuge. A sua dívida era muito maior e foi perdoada. Como que você não consegue perdoar? Como que eu não consigo perdoar? Nós fomos amados com um amor tão grande, e a diferença entre nós e o remetente dessa carta de amor é muito maior do que a diferença entre eu e você, entre você e o seu irmão. A gente é igualzinho, em qualquer momento a gente pode falhar. Mas ele é assim, ele é assado. Ok, mas é parecido com você. Agora, você e Deus, eu e Deus, meu Deus, a gente até foi formado em imagem e semelhança, mas depois que o pecado entrou no mundo, a nossa natureza é ruim, é suja. E Deus é santo, santo, santo. E mesmo assim Ele decidiu nos amar. Que a gente ame, ou pelo menos se esforce para amar, como Ele nos amou. Versículo 12. E agora que começa a pregação, gente. Versículo 12. Nunca ninguém viu Deus. Repita comigo assim, nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, ninguém nunca viu Deus, mas se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez tenha pessoas dentro da sua casa que não queiram vir à igreja. Você já convidou, você já chamou, ei, vamos para a igreja, por favor, tem um culto maneiro, culto de jovens, culto brave, muito legal e tal. Um rapaz que prega, mais ou menos, mas assim, o culto é legal, o louvor é bom, vamos lá e tal. Você convida e não vem. Ou então você fala, você podia ler a Bíblia, hein? A Bíblia tem uns conselhos assim top. Não lê a Bíblia de jeito nenhum. Talvez tenha pessoas no seu convívio que não vão vir à igreja. Pelo menos de primeira. Tem pessoas no seu convívio que não vão ler a Bíblia, que não vão querer ouvir um louvor. Como que essas pessoas vão ver a Deus? Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém nunca viu Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, é através da sua vida, através do seu amor, através do amor sendo revelado nas suas atitudes, nas suas palavras, que as pessoas que não leem a Bíblia vão conhecer o que está escrito na Bíblia, que as pessoas que não vão à igreja vão conhecer o que é falado na igreja, porque através da sua vida, revelando o amor, mas não qualquer amor, o verdadeiro amor. E por que o tema é isso, né? Por que o tema é cartas de amor? E aí uma curiosidade também, critério de curiosidade. Quantos na adolescência escreviam ou recebiam cartinhas românticas? Faz assim, por favor. Ou fazem até hoje com o seu cônjuge? Ok. A cartinha romântica que eu estou falando hoje aqui, não é essa cartinha, que envia pelo correio, que bota até um perfuminho, Tinha gente que botava perfuminho na cartinha e tal, e dá. Não é essa cartinha. A cartinha romântica que eu queria falar hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Olha só a cartinha romântica sendo revelada agora. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então, vocês manifestam que são carta de Cristo. Nós somos essa carta.
Deus não enviou simplesmente uma carta ao mundo, né? Temos a palavra de Deus, ok, mas não enviou uma carta endereçada especificamente para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu cônjuge. Ele não fez isso, ele não escreveu um bilhetinho específico para ele. Temos a Bíblia, mas a Bíblia não foi específica para ele. Agora, quem que está lá na tua casa? Quem que está lá no teu relacionamento, que é uma carta escrita por Deus? Você. E é específica para aquele momento, é específica para aquele contexto, é específica para aquela ocasião, para esse momento. Ela foi escrita para aquilo. Então, você precisa ser uma carta de Cristo que revela amor. E aí a minha pergunta para você é: o que as pessoas têm lido na sua vida? O que as pessoas têm lido através das suas atitudes, através das suas palavras? As pessoas, quando olham para você, elas veem amor? As pessoas, quando olham para as suas relações, para os seus relacionamentos, elas veem amor? Que tipo de amor elas veem? É o amor de Deus? Ou é o amor da novela, do filme? O amor da série? O amor passageiro? Abacuque capítulo 2, eu gosto muito desse texto, versículo 2, coloca para a gente, por favor, Abacuque capítulo 2, versículo 2, e eu estou acabando, a banda pode vir. Abacuque capítulo 2, versículo 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Ou seja, Deus falou para o profeta Abacuque: Abacuque, escreve nas tábuas, mas escreve assim de forma tão legível, que até quem passa correndo, até quem passa com pressa, consiga ler qual foi a visão que eu te dei. E o que a gente acabou de ler em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3? Que a visão de Deus não é mais escrita em tábuas, não em tábuas de pedra pelo menos, mas em tábuas de carne. Nós somos a tábua em que Deus escreve a visão dele. E a minha vida, a tua vida tem revelado a visão de Deus? A minha vida e a tua vida tem revelado os princípios de Deus, tem revelado o amor de Deus? E mais fundo ainda, a minha vida, a tua vida tem revelado o amor de Deus de forma tão legível, tão escancarada, que até quem passa correndo consegue perceber? Que até quem conversa um pouquinho com a gente consegue perceber? Ou para ver Deus em nós, para ver o amor de Deus em nós, a pessoa precisa vasculhar a nossa vida. A pessoa precisa perguntar: não, mas e isso, e aquilo? E conversar horas, e conversar dias, e conversar anos, para então perceber o amor de Deus na tua vida. O amor de Deus na nossa vida precisa ser escancarado, precisa ser está escrito de forma tão bem legível, que até quem passa correndo, a pessoa conversou um pouquinho e conseguiu perceber o amor de Deus em nós. Nós precisamos ser cartas vivas do Senhor, cartas de Cristo, que não com aquela letra de médico, né? Mas com aquela letra que qualquer um consegue entender, qualquer um consegue ler. Até, né, a pessoa que não sabe ler, olhando para nós, ela consegue ver o amor de Cristo, ela consegue ver Deus em nós. É isso que Ele espera de nós. Que esse amor, o amor de 1 Coríntios 13, o amor verdadeiro, esteja estampado no nosso rosto, estampado na nossa vida, no nosso corpo, estampado nas nossas palavras e nos nossos relacionamentos. Queria convidar você a se colocar de pé e fechar os seus olhos. Eu queria que você refletisse sobre os seus relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos? Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de pai e filho, seja relacionamento com amigos, com irmãos. Você tá estampado na sua face, está estampado nas suas atitudes esse amor? Ou ultimamente tem sido difícil de perceber esse amor nos seus relacionamentos? Queria que você ficasse de olhos fechados e começasse a refletir sobre isso. Cara, será que eu tenho demonstrado esse amor? Será que eu tenho expressado esse amor
nas minhas conversas? Será que eu tenho expressado esse amor nos meus relacionamentos? Será que o meu marido, será que a minha esposa consegue ver claramente esse amor em mim? Será que os meus pais veem claramente esse amor em mim? Será que os meus irmãos veem claramente esse amor em mim? Eu queria que você começasse a orar aí já no seu lugar. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente. Eu queria que você orasse aí no seu lugar e falasse com Deus. Deus, eu não estou amando desse jeito ainda não. Eu ainda não cheguei nesse nível. Mas eu quero chegar. Eu quero aprender a amar como o Senhor nos amou. Porque esse é o nosso desafio, gente. O nosso desafio não é amar simplesmente, mas é amar como Ele nos amou. É amar se sacrificando, é amar buscando não os próprios interesses, mas o que é do outro, é considerando o outro superior a nós mesmos. É um amor humilde, não um amor que se orgulha, um amor vaidoso. É um amor que sofre, é um amor que suporta, é um amor que crê, um amor verdadeiro, não que se alegra com a injustiça. Um amor que não se conduz de forma inconveniente, um amor que não arde em ciúmes, um amor que é paciente e é bondoso. É esse o amor que a gente precisa revelar. E se você não tem revelado esse amor, eu queria que você orasse sobre isso. Peça, Senhor, alinha o meu coração ao Teu mesmo. Me dá um coração igual ao Teu, me ensina a amar como o Senhor nos amou, como o Senhor me ama. Me ensina a amar aquela pessoa. Se você tem dificuldade com uma pessoa específica, eu queria que você falasse para Deus isso. Senhor, eu tenho dificuldade com o fulano. Eu tenho dificuldade de perdoar, de amar o ciclano. E peça, Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama ele. Me ensina a amar aquela menina, aquele menino como o Senhor ama. O padrão de amor não é o nosso, o padrão de amor é o dele. A gente precisa amar como ele amou. Comece a orar isso aí no seu lugar, peça isso para o Senhor. Senhor, me dá o teu coração.